Olá, pessoal. Hoje falando sobre futebol. E quem é que disse que futebol não dita moda? Cabelo, roupa... É verdade, é verdade. Quando eu falei aqui no começo da história da camisa azul do Vasco, é porque, ela não entende futebol, mas eu tento entender um pouco de moda. E assim, quando eu vi aquela camisa azul do Vasco, eu pensei, nossa, tem que ter essa camisa. Então, assim, tem umas coisas que são muito bacanas, né? Que eu curto muito no futebol. Que são essas coisas de lançamento do uniforme novo. Eu gosto, eu acho bacana. Porque assim, por que a gente tem que valorizar tanto as coisas lá de fora? Né? Fica comprando camisa de basquete de time aí que a gente nem conhece, nunca viu jogar na vida. Vamos comprar a camisa do nosso time, vamos valorizar, né? Vamos sair, um dia que o nosso time ganhar, vamos sair com a camisa na rua, é bacana. Tem a piadinha, tem, mas e daí? Não importa. E esses jogadores, é óbvio que tem essa coisa toda errada aí de as pessoas ficarem achando que vão resolver a vida se o filho for jogador de futebol. Tem gente que pensa assim, né? Mas esses meninos ganham muito dinheiro, a gente sabe disso. Eles são muito valorizados, mas eles lançam muita coisa, muita moda. Tem dancinhas, cabelo. Tem coisa muito brega, muito chata, mas que ficam grudadas no nosso inconsciente, que no fim a gente tá lá, né? Eu quero tchu, eu quero vai lá, tchá. Fran, vai lá, Fran. A Fran vai, eu quero tchu. Não, mas eles são, né? E são meninos, pra mim não tem nada de errado, são meninos do bem, que estão lá praticando o esporte deles, quanto que eles ganham, deixa de ganhar, isso é problema deles, não vai mudar nada, Mas tem meninos muito sérios no futebol, né? Que são exemplos, né, para as crianças. O Kaká, o Pato, né? O outro, o Ganso. Um negócio que o futebol é muito útil, eu vou falar. A mulher que não entende, que não procura saber nada sobre os resultados de futebol, ela não tem um acesso a um canal tão bom de conversa com os homens quanto aquela que sabe. É verdade. Exatamente. É verdade. É uma grande verdade. Porque às vezes você precisa conversar com uma pessoa e não tem uma maneira de quebrar o gelo, de chegar num outro assunto. E ela tá com o chaveirinho do time dela, pronto. Então você já tem um canal. Eu já cheguei a alguns bares com amigos e tal, e o meu companheiro não entendia nada de futebol, e a galera começava a falar de pau. Não, mas espera ali, o cara não foi bem assim, o lance não foi esse. E eu discuti o lance com o pessoal da mesa. Mas o que tu falou das drogas é bem interessante. É importante hoje a criança estar inserida no esporte, que ela começa de base. Eu vim de base, eu sempre pratiquei esporte, eu sempre gostei de esporte, eu me criei dentro do ginásio, então assim, hoje eu digo assim que eu sou uma eterna pessoa do ginásio, assim, que eu subia arquibancada, quadra e tal, e estava sempre de rolo ali. E isso é importante para a formação da pessoa. A pessoa que pratica esporte, dificilmente ela vai estar atrelada com algum envolvimento com droga, com bebida, com qualquer tipo de violência. O esporte, apesar de ele... Claro que existem as exceções, mas o esporte tem muita regra. E o futebol, principalmente, assim, que eu acompanho, sabe? Então, assim, vai desde uma alimentação saudável, uma noite bem dormida, tu tem que estar concentrado porque tu está fazendo... Querendo ou não, hoje o futebol passou, qualquer outro esporte, é uma profissão. A gente está falando de futebol em si, mas eu achei legal que a Fran falou de esporte, né? Porque o futebol, só o futebol, acho que é maléfico, a gente pregar só o futebol. Tem os outros esportes. Eu sei que uma coisa que me emocionou muito foi que eu estava assistindo a novela das 6, a última, e de repente a tenista, que era a grande protagonista da novela, junto com a outra personagem lá, tinha, quando ela ainda estava em coma, no guarda-roupa dela, a foto do Guga. Né? Aquilo assim, olha, ainda me arrepio, porque como catarinense que sou e amo, me senti muito feliz. Então o que eu acho a lição do futebol é assim, o futebol é maravilhoso, né? Não tem como negar isso, mas o esporte, na verdade, o esporte, como a gente diz, a gente é da geração Ayrton Senna, né? Como se diz, as crianças hoje não sabem valorizar o automobilismo, por exemplo. Coisa que a gente passou e facilmente é fácil chorar quando tu escuta qualquer coisa relacionada ao Ayrton Senna. E, para mim, particularmente, hoje o automobilismo perdeu a graça. Depois desse fatídico episódio, eu acho que o país inteiro, eu acho que decaiu um pouco. Aonde acendeu um pouco o futebol também. Começou a surgir... Eu tenho uma pergunta para fazer, então, para vocês. Qual é o gol que vocês nunca esqueceram? Falando de futebol. O gol que eu nunca esqueci? O meu, já vou falar. O meu gol que eu nunca vou esquecer... Na verdade, eu vou falar de dois, né? Um é o famoso pênalti que o Baggio perdeu, né? Naquela Copa. Inesquecível. Quem não estava sentado lá sofrendo era... E o outro continua sendo o gol do Branco.
que foi um grande atleta e, né, hoje é técnico do Figueirense, que foi um gol lindaço, assim. E daí as defesas do Rogério Ceni, claro. A gente valoriza o gol, né? E a gente acaba esquecendo da defesa. Mas eu acho que o Tafarel defendendo o pênalti ali na final ali também foi... Para mim foi fantástico. É uma coisa inesquecível. E quem passou aquela fase ali... Quem conseguiu acompanhar uma vitória do nosso país numa Copa do Mundo... Cara, não tem como expressar isso. Eu lembro até hoje a cidade inteira na rua fazendo carreata porque era tetra. A gente não conhecia ninguém, não via ninguém, devia estar todo mundo na rua. É verdade, é verdade. Mas um atleta que, para mim, é o atleta mais importante de todos. E, inclusive, eu vi uma reportagem dele faz muito pouco tempo falando sobre os gols mirabolantes do Pelé. Né? Que ele fazia gol de bicicleta. Claro. E tem os cientistas de uma universidade fazendo estudos sobre as técnicas que ele usava, porque isso era uma coisa que ninguém conseguiu repetir. Então, eles estão usando a física para tentar entender a genialidade como ele conseguia fazer isso. Porque ele conseguia deixar toda a coluna dele retinha. Ele ficava flutuando no ar. Ele não ficava arcado, nada. Ele ficava retinho e o pé fazia assim, ó. Então a ciência está tentando só entender assim como eles estão isso. tentando entender como é que o Michael Jordan conseguia caminhar para fazer aquelas enterradas maravilhosas o Magic Johnson, coisa de gênio que a gente acompanhou e que esses atletas hoje, querendo ou não, estão em extinção. São poucos os geniosos que estão ali batalhando. E às vezes estão lá tão pequenininhos tentando jogar, né? Pra chegar no time, e às vezes não tem nem chance. Eu sou muito ignorante no futebol, porque eu faço umas perguntas ridículas. Meu marido, um dia eu falei assim pra ele... Eu não entendo por que esse Messi não é o cara, porque não fez nada na Copa. Isso, querida, ele não joga sozinho, né? Lógico. Mas a ignorante aqui, né, pensou que ele podia dar conta. Se vira, né? Que ele não tava, realmente não esteve bem, né? Porque ele não é, um time não é ele, né? E também eu gostava muito de ver jogar aquele cara que é o marido da Spice. Nossa! Mas eu queria te falar que é por causa da genialidade dele. Ouro pro criador, 4 filhos. Nossa senhora. Gente, depois dessa, por favor, me deixem o blog do Vale por Elas. Por favor. Quem quiser mandar sugestões, acesse o nosso blog www.valeporelas.com.br e envie seu recadinho para contato@valeporelas.com.br. que a gente vai estar respondendo tudinho e ainda esclarecendo todas as regras do futebol. Pode perguntar que aqui a gente tá fácil. Aqui a gente domina a ação. Tipo assim, aqui a gente domina na área, a gente tá no meio de campo, a gente tá na defesa e também no ataque. É com nós. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado.